E aí, gente, boa noite, paz de Cristo. Vamos começar então, né? Eu fiquei incumbido de trazer a palavra hoje e vou ter alguns desafios. O primeiro dele é não derramar água na Bíblia da Ana Bárbara, que eu fiz isso na última pregação. Eu espero que isso não aconteça de novo. E hoje eu venho compartilhar mais uma vez uma mensagem que chegou ao meu coração. E é sempre com muita alegria, mas também com muito peso que eu venho trazer a palavra. Toda vez é assim. Às vezes eu acho que não vai ser. Ontem mesmo eu comentei lá em casa, não, tá de boa. Só que hoje durante o dia isso vem pesando. E é normal, eu acho que precisa disso mesmo. Antes de começar, aqueles que já têm costume de ouvir minhas pregações aqui sabem que eu sempre começo citando Atos 17:11, onde fala sobre os crentes de Bereia. E Paulo elogia o fato de que eles não acreditam simplesmente naquilo que Paulo pregou, naquilo que Paulo falou, mas eles conferiam nas Escrituras. Então, essa sempre é a minha dica quando eu venho pregar, antes de eu começar a pregação. Não acredita no que eu vou falar aqui simplesmente. A autoridade é a Bíblia. Então, enfim, vamos seguir. Essa pregação chegou ao meu coração de duas maneiras diferentes. Ela é uma pregação que eu estou trazendo, que o Espírito ministrou sobre mim. Comumente, essas pregações que eu trago aqui, elas batem em mim primeiro, para depois eu trazer para a igreja. E essa pregação, ela chegou para mim em duas frentes. A primeira delas foi na pregação do meu tio Tim, na última reunião de família. Ele levou uma pregação falando sobre a importância de estar na igreja. E a outra pregação que me inspirou é uma pregação que chama Meu Exílio, Meu Mundo, da Andréia Vargas. E essas duas pregações, a do meu tio e o da Andréia, mesclaram no assunto. A dela fala sobre a questão de Jesus, da importância de estar firme com Jesus. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Essas duas pregações se uniram e eu vou passar para vocês no meu estilo de pregação, que alguns já estão acostumados, outros é a primeira vez que estão me ouvindo pregar. Eu gostaria que a gente abrisse em 2 Tessalonicenses 3:5. Esse vai ser o texto base, mas essa não é uma pregação expositiva. Eu estava muito confuso em como iniciar essa pregação. E eu vou iniciar ela dando o esqueleto da pregação para vocês. Então eu preciso que vocês prestem atenção no esqueleto da pregação e lembrem disso durante o meu desenvolvimento. Porque tem muita coisa para tratar e o tempo é pouco. No esqueleto da minha pregação está o seguinte: eu vou falar sobre Jesus, sobre a igreja, sobre Jesus e igreja, e eu vou citar alguns textos que eu não vou ler por questão de tempo, mas fica aqui de para casa. Tem Êxodo 3, que a gente vai falar então um pouco sobre Moisés, o chamado de Moisés para libertar o povo da escravidão. Também sobre Mateus 26, também não vou ler, mas é a última ceia, é quando Jesus é traído por Judas e por Pedro, quando Jesus é julgado, e o livro inteiro de Jó. Então, lembrem-se dessas histórias durante a pregação. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 3:5, diz o seguinte: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Gente, vocês sentem falta de alguém aqui hoje? Pensa, alguém que estava com a gente, que sempre esteve com a gente, principalmente os que estão aqui há mais tempo, que você sente falta dessa pessoa estar aqui. Pensa aí. Ou alguém que você queria que estivesse aqui. Fica com essa pessoa na cabeça durante a pregação. Outra pergunta para você:
como que faz para se manter aqui? Por que que você está aqui e essa pessoa não? Essas são perguntas que às vezes são difíceis. Tipo, poxa, tem tanta gente que eu queria que estivesse aqui. Poxa, como é que eu faço para me manter aqui? Nem eu sei como é que eu estou aqui até hoje. E sim, são desafios. Mas a gente vai tentar responder um pouco dessas perguntas. E eu quero começar falando que, no princípio, Deus criou. No princípio, Deus criou. É aí que tudo se inicia. Deus é alguém que cria e que se relaciona com tudo aquilo que Ele cria. Deus é antes de qualquer coisa. Deus é onde você procura a sua identidade. E eu preciso que você guarde isso. Deus. No princípio, Deus criou. Deus, Ele se importa com a forma e com o conteúdo. Então, em Gênesis 1, Deus preenche uma terra que estava sem forma e vazia. Deus cria e se relaciona com tudo aquilo que Ele cria. Deus se importa com aquilo que é físico e aquilo que não é físico. Ele se importa com o que está aqui do lado de fora, que as pessoas veem. Ele se importa. Ele se importa. Ele sabe do seu cabelo, da sua barba, do seu estilo, de como você se porta. Mas Ele sabe e se importa com o conteúdo, com aquilo que está lá dentro. Então, Deus cria. E Ele cria a partir da palavra dEle. A gente vê isso acontecendo em Gênesis 1. Deus vai criando e Ele vai criando através de sua poesia, de sua música, das palavras que saem da sua boca. Deus cria. A vontade de Deus gera a criação. Mas então Deus faz algo diferente. E eu acho que eu vou sair prejudicado com o vento na próxima parte da pregação, mas ok, né? Se puder jogar um pouquinho, eu agradeço. Então, Deus, Ele cria, e a partir de um certo momento, Ele decide por criar de uma forma que os anjos não tinham visto, de que o universo não tinha visto ainda. Deus une o céu e a terra. E a partir de um momento, Ele não cria mais falando, mas Ele se envolve, Ele chega no barro e Ele cria um boneco. E aqui eu estou falando poeticamente, da forma com que é descrita em Gênesis. E Ele cria isso. E então, com um sopro, com um beijo, Ele sopra a vida dele sobre aquela criatura. Aquela criatura que é humanidade, Adão. E Deus, que é 3 em 1, criou uma sombra de si mesmo aqui. Ele criou que estão em 2. Homem e mulher os criou. Então Deus se importa com o conteúdo, mas Ele se importa com a forma. Ele se importa se você é homem, se você é mulher. Deus nos cria em um ambiente de prazer. E eu preciso que todo mundo seja maduro o suficiente para entender isso. Deus nos cria num ambiente de prazer e não simplesmente pensando no jardim. Eu preciso que vocês se lembrem do ambiente da Trindade. Deus é plenamente satisfeito nele, o tempo todo. E é daí que nós surgimos. É desse lugar de satisfação, é desse lugar onde não existe nenhuma falta. É do pleno ambiente de prazer. Então, Deus nos cria não com uma fome, não com uma sede, não com um desejo por Deus. Deus nos cria não com. Deus nos cria uma fome, uma sede e um desejo por Deus. Pronto. Nós fomos criados, humanidade. E nós desejamos desde o início, antes da queda, nós desejamos, nós temos fome, nós temos sede e desejamos por Deus.
E Deus está todos os dias com a gente no jardim. Então, existe uma restrição que esse Deus de amor, ele coloca. E aí, como a mesa aqui não é muito grande, eu vou colocar no chão. Quem não estiver olhando, se quiser chegar mais perto. Deus coloca 2 árvores no jardim. Ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele coloca a árvore da vida. E eu preciso que vocês façam um exercício muito sério aqui comigo, que é o seguinte: esquece essa história da perspectiva humana. Esquece essa história da perspectiva da serpente. Eu quero que você se imagine como Deus agora. Você é Deus e você criou com muita intenção todo um universo. E você criou criaturas que são a sua própria imagem e semelhança. E você viu que tudo isso era bom. E você passa tempo com Deus. Você, Deus, passa tempo com as suas criaturas. E você tem uma alegria muito grande, porque todos os dias você vê as suas criaturas, a humanidade, vindo para a árvore certa. Você coloca uma restrição: gente, não come dessa árvore aqui não, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E eu sou um Deus bom, eu não quero que vocês morram. Por favor. Mas assim, se vocês comerem, essa é a forma de vocês saírem daqui. Eu preciso que vocês confiem em mim. Não come não, porque senão vocês vão morrer. E todo dia você caminha com eles, muita alegria no coração. E todo dia você se sente amado, porque todo dia a humanidade escolhe a árvore da vida. Todo dia eles te encontram lá. Todo dia você está lá com eles. Até que um dia nós simplesmente paramos de cumprir nossa missão. Deus falou assim: humanidade, cuida do jardim, protege o jardim e multiplica o jardim. Tudo aquilo de bom que vocês veem aqui, levem para todos os lugares e protejam esse ambiente. Teve um dia que a gente não fez isso. A gente, não Adão e Eva, para de jogar pedra em Adão e Eva, tá? Nós, a humanidade, fizemos isso. Coloca isso na sua cabeça. Se fosse você lá e eles eram nossos representantes, você teria feito a mesma coisa. Quando você chegar no céu, você não vai querer sair na mão com Eva e com Adão, não. Coloca isso na sua cabeça, porque isso é muito sério. Eles são os nossos primeiros representantes. A figura deles é importante demais. Deus se compara com o segundo Adão. O próprio Deus encarnado se compara com o segundo Adão. Então, para com essa bobiça de querer ir para cima de Adão e Eva, que isso não existe. Nós caímos, nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas enfim, nesse dia, nós demos ouvidos à serpente. Nós não protegemos o jardim. E começou uma coisa muito interessante, chamada idolatria. Porque a serpente não falou para adorar a ela. A serpente falou: para de escutar Deus. Foi isso que ele te disse? Foi isso mesmo? Ele falou para não comer de nenhuma árvore. Quer dizer, então, que se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. Combinado. Vai. E a gente foi. Um dia a gente foi. Não sei quantas vezes a serpente chegou e conversou com Eva antes do dia que ela realmente foi e pegou o fruto. Mas teve um dia que Deus, bom, viu a humanidade escolher a árvore errada. E você, na história, sendo Deus, me avisa, por favor, se esse não seria um dia maravilhoso para você marcar um dilúvio. Mata! Acabou! Eles desobedeceram. Você é Deus. Acaba com eles. Você pode fazer isso. Foi você que criou. Você colocou a regra, eles não cumpriram a regra.
destrói agora, tranquilamente. Mas o Deus bom, diferente da gente, já tinha uma aliança. Deus nos coloca então em um exílio, e eles afasta a gente da árvore da vida, porque senão, com a morte que a gente conseguiu, a gente perpetuaria isso para sempre, e seríamos para sempre condenados. O exílio, o pecado, e aqui eu vou de novo, gente, pedir muita maturidade para vocês, mas eu vou ser muito claro. O pecado é uma merda. O pecado é horrível. Entenda isso, por favor. O pecado é ruim. Não tem conversa com o pecado. É muito ruim. Porque ele nos separa do Deus bom. Do Deus bom que queria estar com a gente. O pecado é horrível. Coloca isso na sua cabeça. Isso é muito importante. Na hora é super legal, mas ele te afasta da escolha correta. Nesse dia começou o exílio e a gente foi afastado. Foi colocada uma caixa no jardim, a gente não tem mais acesso àquele lugar. Beleza. Agora eu trago uma outra ilustração, que é o espelho. Imagina uma criança olhando no espelho pela primeira vez. Uma mãe segurando seu filho diante do espelho pela primeira vez. Essa criança vai sorrir e vai identificar a mãe no espelho. Essa criança não vai olhar para ela. É a primeira vez que ela vê o espelho. Ela não sabe quem é aquele outro que está ali. Mas a mãe, ele vê todo dia, amamentando ele, cuidando dele, afagando ele. Então, lembre-se do espelho. Vai ser importante. O espelho, ele mostra pra gente as nossas maiores fontes de encantamento fora do exílio. Dentro da caixa. Enquanto a gente está isolado. Que é o outro, que ali nessa ilustração é a mãe, nesse primeiro momento. E ele mostra eu, porque em algum momento a criança vai identificar que aquilo é ele. Então, olhando para o espelho, a gente tem duas formas de se encantar: olhar para o outro e olhar para mim mesmo. E eu preciso relembrar vocês que no início Deus criou. Antes do espelho, antes do exílio, antes do eu e do outro, Deus. Então qualquer crise de identidade que você tiver na sua vida, Deus é anterior. Qualquer crise, qualquer problema que você tiver, que você não sabe se identificar mais, Deus criou. Você não sabe para onde você vai? Deus criou. Deus é anterior. Mas o que aconteceu quando o exílio começou? A caixa virou a nossa casa. Nós estamos exilados. Nós não temos mais acesso ao jardim. Nós não temos mais acesso a Deus. Nós olhamos para o outro e o outro me diz quem eu sou. Nós olhamos para dentro e eu me digo quem eu sou. E a caixa virou a nossa casa e a gente está confortável por isso. Mas até aqui a gente falou de criação e de queda. Só que a nossa alma anseia por mais uma coisa nessa história. Nós somos fome e sede, desejo por Deus. Nós precisamos da redenção. Nós necessitamos de redenção. Nós precisamos de um caminho de volta para o lugar onde nós fomos criados. O lugar do prazer. O contato direto com a Trindade. E a Bíblia é a única fonte que vai falar para você que antes do outro e antes de você, Deus criou. Não existe outro lugar que vai te falar que Deus estava lá antes de tudo. Então, assim, se você não quer acreditar na Bíblia, tranquilo.
Eu já preguei aqui uma vez sobre o poder que tem aqui. Você não quer acreditar? Tranquilo, isso não muda nada. Nessa minha outra pregação eu citei, gente, eu estou aqui com uma camisa preta. Você pode chegar na sua casa e contar para alguém que não estava no culto que eu estava com uma camisa preta. E essa pessoa pode não acreditar. Isso jamais vai mudar a verdade que a minha camisa é preta. Então é assim que a Bíblia funciona. Toda vez que você tiver uma dúvida, fica tranquilo, que isso daqui é verdade. Isso daqui não mente. Não tem nada que a gente possa negociar. Nós precisamos de uma redenção porque todos pecaram. Romanos 3:23. Todos nós, Adão, humanidade, Adão e Eva, eu, você, todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que já passaram nesse pequeno planetinha em que a gente vive, todos aqueles que ainda vão passar, todos nós pecamos. Mas existe um que foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Apocalipse 5:9 fala: porque foste morto e com seu sangue compraste. Ele pagou um alto preço para comprar a nossa vida, para comprar todos nós. Quem é este? Jesus o Cristo. Não existe outro nome. É Jesus o Cristo. E aqui eu quero fazer uma ilustração que eu ouvi uma vez e eu achei maravilhosa e eu levo isso. Jesus Cristo é a igreja. É Jesus e a igreja. Por quê? Porque Deus homem é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, não existe esse negócio de eu sou de Jesus, mas eu não faço parte de nenhuma igreja. Legal, você é de Jesus e não faz parte de nenhuma igreja. Então você anda pela rua com uma cabeça decepada falando eu sou de Jesus. O corpo eu não ligo não me importo com o corpo. É isso aqui, é Jesus. Lembrem-se, Jesus o Cristo. Mas a igreja é cheia de problema, mas a outra igreja é cheia de outros problemas. Gente, sim, deixa eu te contar, nem todo mundo que está aqui vai ser salvo. Isso daqui não serve de nada, mas aqui a gente se reúne, aqui tem igreja. Jesus o Cristo, somente Ele é o caminho. Envolve com a igreja. Mas tem problema. Gente, vai ter. Até Ele retornar vai ter problema. Pode ficar tranquilo. Porque vai ter problema mesmo. Você vai ser ferido aqui dentro, você vai ser machucado aqui dentro, mas você também vai estender a mão para curar. Vão ter pessoas que vão cuidar de você. É Jesus e a igreja. Se envolva. O envolvimento da Trindade com a causa humana custou muito caro. Leva isso em consideração toda vez que você for pecar. O sangue de Cristo é muito caro. Deus morreu um dia. O Deus vivo morreu um dia por nós. Jesus abriu mão de sua glória e foi obediente até a morte de cruz. E aqui eu quero começar a falar sobre Moisés e a história que está descrita em Êxodo 3, que é o chamado de Moisés para tirar o povo do exílio. Moisés, ele vê uma sarça pegando fogo. E aí ele acha aquilo muito esquisito, porque a sarça não morre. Aí ele chega perto. E aí, aqui eu quero voltar de novo a uma questão que eu já falei, que é a questão da identidade. Porque como é que acontece essa cena? Foi Moisés que foi atrás de Deus? Não. Deus veio até Moisés, chamando a atenção dele com uma sarça que pegava fogo e não se consumia. No princípio, Deus. Não você. Não Moisés. No princípio, Deus. Ele
ele chega para Moisés e Deus não tem crise de identidade. E Deus quer tirar a crise de identidade de Moisés. Porque ele não fala assim, quem é você que está se aproximando de mim? Não. Ele fala exatamente, Moisés. Moisés, tire as sandálias dos pés. Porque o lugar onde você está é terra santa. Então assim, Deus chama Moisés pelo nome. E diz, ei, a identidade, a sua identidade, quem dou sou eu. Eu que falo quem é você. Está com problema? Vem aqui. Outra coisa, chega perto. Mas eu não sou qualquer um. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Não tem brincadeira aqui, Moisés. Se aproxima. Eu sou próximo de você. Mas santidade é uma realidade. Aproxima, mas não folga. Então, Moisés, que já tinha escutado falar sobre o Deus dos seus antepassados, descobre que esse Deus é um Deus de aliança, que esse Deus é um Deus que tem promessas para cumprir, que esse é um Deus que poderia ter destruído toda a humanidade, mas como ele já tinha uma aliança de amor com a criação dele, ele não fez isso. Moisés agora passa a conhecer quem é esse Deus. E esse Deus que se importa, que se preocupa... Gente, eu preciso que vocês enxerguem o caráter de Deus, porque às vezes a gente só passa pela história. Deus fala assim com Moisés: tem um povo no Egito e eles estão exilados, eles estão debaixo da opressão de Faraó. E sabe o que está acontecendo, Moisés? É que a maldade chegou até mim. E para mim já deu. Eu cansei. Eu vou tirar o meu povo de lá. Já deu. Eles já sofreram. Chega. Para mim não dá mais. Eu vou tirar o meu povo do exílio, Moisés. E sabe o que eu preciso? Eu preciso que os anjos vão lá e tirem o meu povo. Não é isso que ele fala. Ele fala: Moisés, vai lá, encara Faraó. Você lembra do Faraó, né, Moisés? Você tem uma história com esse povo do Egito? Então, eu preciso que você vá lá. Aí, Moisés, muito inteligente, ele chega e pergunta assim para Deus: tá, Deus, mas quem sou eu? E aí, Deus responde: eu estarei contigo. Então assim, ou a gente tem um problema de entender o que aconteceu ali, ou Deus tem um problema para entender a pergunta de Moisés. O que será que está errado nessa história? Então, o que Deus está falando para Moisés é o seguinte: não se preocupa não. Você não precisa saber quem você é, você precisa saber que eu estou contigo. E aqui, Moisés, só para deixar muito claro, eu já te chamei pelo nome lá atrás. Eu comecei a conversa, foi assim. Então, eu preciso também que vocês aqui se lembrem. Toda vez que você se perguntar: mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para me envolver na igreja? Quem sou eu para continuar na igreja? Quem sou eu para pregar para o meu amigo, para a minha família? Quem sou eu? Eu estarei contigo. Essa é a resposta de Jesus para você. Eu estarei contigo. Ponto. Você não precisa saber de mais nada. É isso. Eu estarei contigo. Mas aí Moisés continua e pergunta mais uma vez: tá, mas quando eu chegar lá e for falar que você me enviou, como é que é? Como é que eu te chamo? Aí Deus responde: eu sou te enviou. Porque tipo assim, Moisés ia chegar: foi o Deus dos antepassados, esse aqui é o nome de Deus, eu controlo, é esse Deus, eu tenho o poder do nome dele nas minhas mãos. Não. Deus responde assim: não, você não me controla. E aqui fica a segunda parte da dica para a gente também. Desiste de querer controlar Deus. Você não controla Deus, tá bom? Ele não vai entrar na sua caixinha.
Às vezes ele vai querer usar alguém que não tem nada a ver com o que você pensa. Às vezes ele vai usar alguém do mundão. Você fala assim, nada a ver. E essa pessoa vai te falar um negócio que vai te quebrar, te jogar no chão. E, não, eu que sou crente, não estou. Gente, eu estou tendo que aprender com quem é de fora, quando eu tenho isso aqui. Então, para de querer controlar Deus. Para de querer dizer onde, que caixinha que Deus... Ele não tem caixinha para suportar Ele. A gente não suporta Ele. Nossa mente não consegue o peso de quem é Deus. Beleza. Agora, na prática, saindo assim dessa história de Moisés e vindo para a prática dessa história, como que a gente faz? Você se lembra que Deus é um Deus de aliança. Você se lembra que Deus não se trancafiou no jardim, porque tem muita gente que pensa que sim. Tem muita gente que pensa que Deus se isolou lá dentro do exílio, que Ele estava na caixa, fechado. Não, quando Ele exilou a gente, o que Ele fez? Ele saiu e fez aliança com Noé, Ele fez aliança com Abraão, com Isaac, Ele está aqui do lado de fora. Ele não está lá trancafiado no jardim, não. Ele se envolveu. E a maior prova de envolvimento de Deus com a história da humanidade é a cruz. E a gente não pode se esquecer disso. A cruz de Cristo foi muito pesada. Não é normal. A gente se acostuma porque a gente está na igreja todos os dias. A gente acha uma história legal. Gente, Deus estava morto, nu, ensanguentado. Um homem judeu preso no madeiro. Há 2000 e tantos anos atrás. E essa história salva vidas. Onde que isso é normal? Por que a gente acostumou com essa história? Não, a gente todo dia tem que lembrar disso. Todo dia. Isso tem que te impactar. Porque um dia fez isso com você. E se não fez, talvez hoje seja o dia disso acontecer. Então, Deus acompanha aqueles que não têm pátria. Deus promete o caminho para retornar para o ambiente de prazer, para o ambiente de estar com a Trindade. E o caminho não é uma lista de regras. O caminho é o próprio Deus. Então Deus começa a andar com os sem pátrias. E Deus se torna o caminho deles. O nosso caminho. Então assim, de verdade, a caixa é sua casa? O exílio é sua casa? Você está preso aqui dentro? Ou você já, sabe, Deus já te mostrou o caminho e você saiu da caixa? O que Cristo fez foi isso aqui, ó. Tchau, caixa. A morte dele fez isso. E agora a gente tem acesso. E agora é a eternidade o próximo passo. Então, para a gente que é cristão, para quem já se entregou para Jesus, não existe caixa. A caixa foi embora. E foi caro ela ir embora. Custou o sangue de Cristo. Custou o envolvimento da Trindade. Mas tem muita gente que ainda vive aqui. E esses que vivem aqui estão lá fora. E são os nossos irmãos. A pergunta de Deus para Moisés é: Moisés, cadê os seus irmãos? Moisés, eu preciso que você tire o povo do Egito e vem aproveitar a vida, aproveitar a caixa, decorar a caixa aqui, ó, coloca umas luzes na caixa, aproveita, coloca um ar-condicionado, senta na caixa, assiste uns filmes, come uns trem-bão na caixa, traz todo mundo, cada um cuida da sua caixa. É isso que Deus fala? Não. Deus fala assim: tira o povo de lá e vem me adorar. Tem uma direção muito clara: vem me adorar. Por quê? Porque o Deus bom sabe que a melhor coisa que existe é Ele. Ele. E se Ele privasse a gente da sua presença, Ele não seria bom. Mas é isso que Ele faz. Ele faz: ó, gente, tem um caminho. Vem cá. A caixa é sua casa? Aí a gente fala que não. Só que assim, como é que a gente age no dia a dia? Porque uma coisa é falar assim: essa cadeira sustenta o meu peso. Eu sei que ela vai me aguentar. Agora outra coisa é eu sentar aqui e ficar na cadeira. Porque assim, a gente sabe com a nossa mente que a caixa não é nossa casa. Porque a gente estava lá na caixa,
Jesus tirou a gente da caixa. Só que, de vez em quando a gente, né, tem umas atitudes de quem está na caixa. Tipo, não confiar em Deus, quando Ele pede um negócio muito esquisito. E aí, assim, Deus faz uns trem esquisitos com a gente. Eu vivi um trem muito esquisito recentemente. Só minha família sabe. Mas foi um trem, assim... Nossa! Se não fosse Deus, meu amigo, eu, já tinha ido já. Porque, assim... Foi uma notícia boa, mas muito boa. Mas eu falei assim, toma Jesus, toma, notícia boa, é sua. Fica com a notícia boa aqui, Jesus. Jesus, porque, gente, não importa se a notícia é boa ou se a notícia é ruim. Ou você entrega para Jesus, ou você morre, porque a notícia boa vai te matar, porque a notícia boa não é Deus. Achar que a notícia boa é Deus é pensamento de caixa. Então, assim, recebeu a notícia boa? Jesus, toma a notícia boa aqui, Não idolatra a notícia boa, não. Porque é isso que vão te falar. É isso que muita gente vem fazer. Vem aqui na igreja, às vezes busca, recebe alguma coisa. Recebi minha notícia boa, tchau. Tchau. Não foi para isso. A notícia boa é o presente. Toma, porque eu sou bom. Mas não idolatra isso não. Que eu tire isso de você, porque eu sou bom. Tá bom? Legal. Aí, nessa minha história recente, a notícia boa virou uma notícia ruim assim, gente. Mas foi negócio de uma semana. Virou a notícia ruim. Só que eu não morri. Porque eu falei assim, Jesus, o negócio é seu. Esse BO aí é seu. Sabe por quê? Gente, deixa eu explicar um negócio pra você. Você entregou sua vida para Jesus? Mas você entregou mesmo, muito assim? Você deixou lá e falou, toma, que eu não sei cuidar. Se você fez isso, Jesus pegou o pacote todo. Os seus BO é dele. Se tem problema, é dele. Ele quis você com problema. Você acha que ele vai ter medo dos seus problemas, dos seus questionamentos? Lembra da última vez que eu ministrei aqui? Você está com medo de falar com Deus o que você está pensando? Você acha que Deus vai assustar com o que você acha dele? Com o que você pensa dele? Com o que você... não concordo com isso aqui que está na Bíblia. Não concorda? Beleza, fala com ele. Mas não vai mudar. Mas pode falar com ele. Ele não vai se assustar não, gente. Porque ele é Deus. Ele está fora da caixa. Não sei se deu para pegar essa ideia dele. Ele chuta a caixa para longe. Quebra a caixa. Faz o que quiser com a caixa. Ele pode. E aí, beleza. Às vezes a gente fala que a gente está fora da caixa, mas a gente pensa igual a gente que está dentro da caixa. Então, assim, um convite aqui. Não pensa igual quem está na caixa. Você entregou sua vida para Jesus? Vamos embora. Toca a sua vida com Jesus. Vai ter loucura? Vai ter muita loucura. Vai ter uns treinos que você vai falar, não tem como não. Eu vou desistir desse negócio. Só que você não está na caixa mais. Não volta para a caixa. Porque custou caro para Jesus tirar essa caixa de cima de você. Não volta. Ele te deu acesso ao ambiente de delícias que é a Trindade. Não volta não. Lembra que eu falei no começo? O pecado é horrível. Gente, não. Só não. Não volta para a caixa. Não vale a pena. Tim Keller fala em um dos livros dele, que eu não li, já isso é uma citação da Andréa Vargas na pregação dela, fala que o nosso ídolo, o nosso Deus, é onde o nosso pensamento descansa. Então, às vezes, a gente fala assim, não estou na caixa. Mas quando você para assim, quando você descansa, onde que vai a sua cabeça? Onde que você fica tranquilo? Você fica sonhando com o quê? Talvez aí esteja seu ídolo. Nossa, de casar, né? Que pensamento legal, eu casar. Talvez isso aí é seu ídolo. Nossa, eu podia arrumar aquele emprego. Aquele emprego. Eu ia ganhar tanto dinheiro, eu ia ficar tranquilo na minha vida. Eu nunca mais ia ter... Podia ganhar na Mega Sena. Podia ganhar dinheiro.
Podia só ganhar dinheiro, tá tranquilo. Talvez isso aí seja seu ídolo. Cuidado. Esses lugares onde o nosso pensamento descansa, pode ser o nosso ídolo, pode ser o nosso pensamento de caixa. Então, assim, existe uma guerra acontecendo e não é para ninguém se iludir, tá? Existe uma guerra acontecendo entre o exílio e a eternidade, a glória do Senhor. Existe uma guerra e a gente tem que escolher um lado. Você tem que estar de um lado. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não existe meio termo. E aí a gente vai, já estou caminhando para o final, para a história da última ceia. Existe um ambiente de traição no ar. Jesus senta à mesa com seus discípulos. O pessoal está reunido na casa de Caifás. Estão querendo saber como é que vai entregar Jesus. Judas se oferece. Quanto é que vocês vão pagar se entregar ele? 30 moedas de prata. Não, tá tranquilo, 30 moedas de prata eu entrego, né? Tranquilo, ele é Jesus. Se ele fala alguma coisa, sai fora. 30 moedas de prata, eu entrego meu mestre. De boa. Senta na mesa, todo mundo come. Um de vocês vai me trair. Sou eu? Não, sou eu, Judas. Sou eu? Sim, é você. É quem põe aqui a mão no prato junto comigo. É como você diz. Depende da versão, como é que está escrito lá. Mas basicamente, Judas sai. O que você tiver que fazer, faça logo. E Judas sai da cena. E aí, Jesus sai para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos vão junto com ele. Ele fala assim: vocês vão me abandonar. Vocês vão tudo fugir. Aí Pedro, aquele menino ali, não, nem ele não. Mas o nome dele veio desse cara, né? Então assim, Pedro fala assim: não vou te abandonar não. Porque eu sou muito crente. Eu sou crente, eu vou ficar aqui. Se tiver que morrer, eu vou morrer, ó. Se tiver que matar, nós mata. Não vou te abandonar, Jesus, não vou. Eu vou ficar aqui. E os outros discípulos falam: eu também vou ficar aqui. Todo mundo vou ficar aqui. O que acontece? Jesus é preso, todo mundo vaza, e Pedro ainda fica de longe e nega Jesus. Então, o que rolou ali? Um ambiente de traição. A tensão estava no ar. E gente que falou assim: eu vou com você, Jesus, até o fim. Eu vou estar na igreja até o fim, até o último dia. Aí os caras amarelaram. E é isso que vai acontecer. É por isso que tem gente que não está aqui, que a gente sente falta. Mas não é para jogar pedra neles, não. É para ir lá buscar. Porque a gente ainda está aqui dentro por misericórdia dele. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu estava lá fora. Porque você acha que foi um movimento meu entregar e falar: Jesus, toma minha vida. Eu quero te entregar minha notícia boa. Se entregar notícia boa, eu quero ficar com a notícia boa para mim. Só que se não fosse a misericórdia dele. Ai, gente. Você não tem raiva de você, não? Porque eu tenho muita raiva de mim. Que às vezes eu entro pro quarto e fico assim: enfia esse livro dentro de mim. Que eu não tenho paciência mais. Não dá. Gente, a gente é muito ruim. Que dia que a gente vai entender isso? A gente não presta, gente. E Deus amou a gente. Você não é maravilhoso. Você não é. Não é. Pregação de coach. Você é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é Jesus. E Ele nos amou. Ele é o centro da história. Ele te resgatou porque Ele te ama muito. Nesse nojo que você é. Esse nojo que eu sou. Ele teve paciência com a gente. Então, eu não tenho muita paciência, Ele tem. Então, graças a Deus que eu estou vivo ainda. Então, assim, existe um ambiente de traição. E a coisa vai só piorar, tá bom?
galera que sabe, ou ama estudar escatologia, o negócio vai ficar feio. Não vai melhorar, gente. Deixa eu contar para vocês. Não vai melhorar. Ser cristão vai ser punk, alto nível, assim. Já está ficando meio chatinho. Ai, esses crentes, as ideias retrógradas. Ai, eles defendem Israel. Ai, que casamento. Olha esses pensamentos, esses crentes. Deixa eu te contar. Essas pessoas que falam isso, ama elas. Porque se não fosse Jesus, você estava com esse pensamento, porque esse é um pensamento de caixa. Eles estão condicionados a isso. Eles ainda não entenderam que tem uma saída. Jesus, o Cristo. A misericórdia não chegou lá. Talvez você vai chegar lá. Vai falar, oi, eu sei que você está querendo... Você já pensou assim, tipo, futuro, eu gosto de pensar essas coisas. Uma coisa assim, bem terrorista. Um terrorista te para assim, não nega Jesus. Não nega Jesus, não mata. Assim, você tem que olhar para esse. Porque gente que te xinga no trabalho, na escola, fala que você é idiota, que você é crente, gente, tranquilo, normal, padrão, segue a vida. Mas assim, no dia que sua vida depender disso e você tiver que amar essa pessoa, como é que você vai fazer? Porque Jesus manda amar o inimigo. Que a gente lê aqui em Brasil 2024 tranquilo, não tem ninguém caçando arrancar a nossa cabeça. Mas lá atrás, quando Jesus deu aquele sermão, depois Jerusalém foi invadida, confusão, perseguição dos cristãos, e a gente esquece dessa parte da história, não foi legal não. E eles tinham que morrer amando os inimigos. Você não está conseguindo amar nem a pessoa que te irrita no trabalho? Não consegue. A gente não consegue. Estou falando de mim, gente. Tem uma pessoa que eu não tenho paciência. Ajuda assim, ó. Testa. Mas tá bom. Me ajuda, Jesus. Aí você entrega para Jesus de novo. Você não quer, mas seria sincero comigo. Lembra da minha ministração aqui outro dia? Sinceridade. Jesus, eu não consigo. Eu tenho raiva dessa pessoa. Eu quero agredir esse ser humano. Me ajuda. Porque eu sei que o Senhor fala que eu não posso. Eu tenho que amar. Tem que perdoar. Não é fácil. Não é legal. Te quero. Então, as coisas vão piorar. E eu tenho um pedido para fazer. A gente que está aqui, a gente que se encontra, estamos na igreja, a gente, legal, a gente se vê, se importe com as pessoas que estão do seu lado. Não deixa ninguém ir embora não, porque a gente não pode ter mais baixa. Ficou feio. Não dá tempo mais de perder mais gente. E aqui eu cito a frase da Andréa Vargas: se você é de Jesus, banca isso até o fim. Banca isso até o fim. Lucas 9:23. Pega a sua cruz e segue. Não vai ser fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que a gente ia passar por provação, por perseguição. A chapa vai esquentar, o negócio vai ficar horrível. Máscaras vão cair, pessoas vão embora. Seguinte, segue com Jesus. Segura seu irmão se você vê que ele está tropeçando, que ele não está querendo. Segura ele. Porque não tem outro caminho. Se não for por Jesus, o fim é o inferno. Acabou, morte. E gente, deixa eu explicar um negócio muito rápido aqui que nem está aqui. Céu não é o lugar do prazer, simplesmente. Céu é Jesus, é a Trindade. É ali, aquele ambiente com Deus. O inferno é o verme, é o fogo que não apaga, mas é para sempre exílio. É nunca mais ter possibilidade de Deus. É nunca mais ter prazer nenhum, porque o Deus que cria e que se relaciona com a criação não vai estar acessível para você mais. Não vai estar acessível mais para as pessoas que você ama e que não estão aqui. Então vai lá e prega. Como que eu vou pregar, Luquinhas? Eu estarei contigo. Não foi a resposta? Como é que eu vou fazer? Quem sou eu para ir lá? Eu estarei contigo. O que eu vou falar? Não se preocupem com o que vocês vão falar. Está lá em Atos. Não preocupa. O Espírito Santo vai dizer. Outra coisa. Comportamento.
Você é cristão. Para de agir como se você não fosse. Você tem um compromisso com Cristo. Age como cristão. Seja o melhor em tudo que você fizer. Ame as pessoas, independente do que elas façam, independente da ideia delas, independente do partido político delas, independente da religião delas. Ame as pessoas, porque senão elas vão estar afastadas para sempre do Deus bom que te encontrou. Não prive as pessoas disso. Você é caminho. Você vai ser usado para levar essa mensagem de amor para as pessoas, que é o Cristo. Só Deus é referência de verdade na nossa vida. E o que está acontecendo na tensão do mundo lá fora é o seguinte: olha, o exílio é a nossa casa. Não, cristãos, não falem mal do exílio. Isso é quem nós somos, nós não vamos perder ninguém. Sai daqui com as suas ideias retrógradas. E isso vai ficar pior. Não mexe na Caixa. A Caixa é a nossa casa. Eu quero ficar aqui. Isso vai ficar pior. Você vai se dobrar diante desse discurso da Caixa? Você vai falar, não, ok, então fica aí com a Caixa aí. Fica aí, foi mal, desculpa. Não. Jesus foi. Você não é um cristão? Você vai. Como que você vai? Apontando o dedo? Não. Carregando sua cruz. Morre por amor deles. Morre. Foi o que seu mestre fez. Mata a sua carne. E beleza, depois que você, seu irmão, saiu da Caixa, o que você faz? Você faz aquilo que Moisés mandou o povo fazer. Você adora. Adora a Deus. Compartilha com seus irmãos, aqui, nesse ambiente de delícias, aquilo que você tem. E as outras pessoas vão se achegar. Eles vão ver, nossa, aquelas pessoas que têm uma felicidade, eles têm algo. Eles vão se achegar, eles vão vir ver o que tem no nosso meio. Nós seremos reconhecidos pelo amor. Jesus fala disso aqui. Porque nós amamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. Nós estendemos a mão para aqueles que nos aprisionavam. Paulo e Silas na cadeia. O guarda não ia se matar. Paulo falou, não, peraí, nós estamos aqui, nós não vamos embora não. Vai salvar todo mundo dessa casa. Essa é a nossa missão. Então assim, gente, busque integridade. Recebeu notícia boa? Recebeu notícia ruim? Jesus. Seja quem você é diante de Jesus. Ele te muda. A minha vida não vai ter emoção. Porque às vezes o povo dá moral, né? Porque o cara desvia e quando volta tem moral, pode pregar, que ele viveu no mundão. Não tem problema. Ah, como é que foi sua vida? Eu cresci na igreja, eu conheci Jesus, aí eu casei, e aí eu vivi para Jesus, aí eu ensinei meus filhos sobre Jesus, aí eu morri. Que vida emocionante, né? E daí? O que importa não é Jesus? E eu te garanto que vai ter muita emoção nessa vidinha aqui. Então, se mantém. Seu B.O. é dele. Todos os seus problemas. Não importa se está tudo ruim. Não importa se está tudo bom. Não para. Não para. Anda para Jesus. Não para. Clama a Jesus. Se amarra nele. Sofre. Se sente burro. Porque o mundo lá fora está pregando um negócio que a gente não vive o que eles pregam. A gente fica assim, nossa, carnaval, né? Todo mundo beijando as bocas aí, eu aqui, fazem propósito de oração. Devia estar beijando a boca. Que burro que eu sou. Se sente burro. Se sente por Jesus. Faz alguma coisa para Jesus. Se sente bem burro lá no seu quarto, orando, todo dia. Se sente, não tem problema não. Ele está vendo que você está lá. Se envolve na igreja. O dono da igreja é Jesus. Isso aqui vai dar certo. Não pelo pastor que está na frente, não porque a
gente obedece ritos, não. Porque o dono da igreja é Jesus. E ele diz que só existe esse caminho. Se envolve na igreja, cuida e seja cuidado. Lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que o nosso tempo aqui é muito rápido. Especialmente depois que você faz 18 anos. O povo falava isso comigo, eu não acreditava. Estou quase chegando nos 30. Assim, logo do nada. Então, assim, a gente morre. Depois que morre, não tem o que fazer. Não tem vela para acender, não tem... É aqui. O negócio é aqui. Prega aqui. Depois que você for para lá, depois que você estiver com Jesus, legal, morri com Jesus. Bacana, você vai estar com Jesus. Só que tem uma coisa que você não vai poder fazer mais, que é pregar para os outros. Acabou, seu tempo acabou também. Você não vai ter mais como estender amor. Lembra? Gente, recebeu uma promoção, conseguiu alguma coisa na vida, cresceu muito aos olhos das pessoas. Continua humilde. Você é mortal. A gente é pó. A gente carrega a imagem de Deus, e é por isso que a gente tem que olhar com amor para o outro, mesmo para aquele que está lá fora. Mas a gente passa. Responde o chamado do Espírito Santo. Descansa no Pai e vive Jesus. Foi para isso que a gente foi criado. Se Jesus falou com você durante essa pregação, durante o louvor, responde nele. Talvez hoje é noite de salvação para você. Não vou constranger ninguém, pedir para levantar a mão, vem cá, não vou fazer nada disso não. Talvez você só precisa reforçar a sua aliança com Jesus. Talvez você, sei lá, a igreja nem lê tudo isso. Deus é um Deus de aliança. É falsa aliança com Ele. Pede perdão por alguma coisa. Fala com Ele: Jesus, eu não aguento. Me ajuda, me amarra, me prende. Me deixa aqui. Me faz sofrer, que eu viro um picadinho, mas que eu fico aqui, ó, amarrado, não sei, até o meu último suspiro. Porque não é você que se sustenta, é a misericórdia dele. E o nome disso é graça. Se mantém firme. Abaixa a cabeça e ora. Senhor meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é tudo. E sem o Senhor nós não somos nada. Simplesmente nada. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. E em sua bondade o Senhor não nos destruiu. E em sua bondade o Senhor continua a estender a mão para a gente. Obrigado porque o movimento de nos tirar da caixa, de nos tirar do exílio, custou tão caro, e mesmo assim o Senhor se propôs a fazer. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, é a nossa constância. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha firme. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nem a nossa oração é o que nos sustenta, mas que a gente ore pedindo misericórdia, que a sua misericórdia nos alcance, que o seu amor nos alcance, que o seu amor alcance os outros através de nós. Jesus, faz igual você fez com Israel. Jacó te encontrou, você deitou Jacó na porrada, Jacó saiu ferido, mancou para o resto da vida, e a partir daquele momento Jacó se tornou Israel. A partir daquele momento o Senhor, que acabou com Jacó, diz que ele venceu. Que a gente possa perder para o Senhor todos os dias, perder para o Senhor todos os dias, e ouvir da tua boca que nós ganhamos pelo teu amor. Muito obrigado. Salva-nos, livra-nos de nós mesmos. Obrigado por nos livrar da sua ira,
com o seu próprio sangue. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nada me garante que eu vou ficar firme, a não ser o Senhor, e a não ser o Senhor através da vida dos meus irmãos. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.